se é que é possível. Aí é que tá. Acho que a gente precisa entender, não colocar tanto em caixote, entender que o que é bom para um talvez não seja para o outro. Por exemplo, você tem uma política de creche, talvez seja interessante para gerações que estão com filho pequeno, mas para alguém já do baby boomer ou que já tem filho criado, política de creche que é legal, bacana que vocês tenham, mas não impacta, né? Mas de repente mas talvez você tenha uma política que fala para preparação para o pós-carreira, ou para você ser um consultor depois, pode ser que para quem está naquela franja final do mercado de trabalho, 3, 4, 5 anos de se aposentar, talvez seja um negócio super legal. Então, acho que o primeiro ponto é entender que diferentes perfis têm diferentes necessidades e que, portanto, diferentes políticas vão ter que ser alocadas para eles. A outra coisa é entender também que as pessoas falam de diversidade e segregam. Sabe? Aí do tipo assim, vamos fazer, sei lá, uma coisa pro baby boomers, aí pega os baby boomers e fala, vamos pôr os velhinhos na contabilidade. Aí chega uma molecada, vamos pôr em redes sociais. Entendeu? Aí é uma diversidade fake, de mentira, assim, né? Porque não está misturado. Então, acho que a gente tem mais riqueza geracional quando, tanto quanto possível, a gente mistura essas gerações. Por exemplo, como eu viajo muito, com muita frequência em diversos lugares do mundo, eu estou pegando Uber, carros, né, por aplicativo. E às vezes eu pego o taxista, pego o carro, e eu vejo que muitos taxistas, às vezes um pouco mais antigos, como eles já têm tudo de cabeça, eles não pegam o aplicativo. Eles já sabem que rua que vira, que rua que não vira, e tá tudo certo, porque o cara tem um GPS na mente, ele sabe tudo aquilo. E eu noto que às vezes eu pego ou taxistas, ou motoristas de aplicativo, um pouco mais jovens, quase todos usam algum aplicativo de GPS, né, de geolocalização. E o que acontece? Quem está certo, quem está errado? Muitas vezes, por mais que aquele mais antigo tenha todas as ruas catalogadas na cabeça dele, ele não sabe se aquela rua acabou de tombar um caminhão e está interditada, etc e tal, entendeu? Então, muitas vezes eu vejo, ele tem uma baita experiência, tem 30 anos de experiência, e ele perde para um moleque de 1 ano de experiência, que colocou no algoritmo, o algoritmo usa os dados de satélite dos outros usuários e chega mais rápido. Entretanto, o moleque que tem 1 ano de Uber, ele não sabe que, de repente, aquele aplicativo vai jogar ele num bairro muito perigoso, ou de ruas muito esburacadas. Aquele outro senhor sabe. O que eu estou querendo dizer com isso? Só experiência, se você não foi capaz, se você se fossilizou no tempo feito um dinossauro, não é vantagem. Seus 30 anos de experiência pode ser 28 de defasagem se você não aprendeu para sempre, né? Mas ela tem um valor. Qual seria o valor aí? Ele tem a experiência dele e ele usa o aplicativo. Aí ele fala, vou usar o aplicativo porque eu não sabia que tem um congestionamento ali, então vou usar aquela rua. Entretanto, apesar do aplicativo estar me mandando por ali é perigoso. Eu vou colocar meu passageiro em risco, ou tem muito buraco, eu vou quebrar o amortecedor do carro, entendeu? Então, acho que as gerações precisam extrair. Ninguém é refém de uma... Você pode ter 60 anos e usar um aplicativo, né? E você pode ter 18 e ser cabeça dura, conservador, né? Sim, porque os indivíduos são indivíduos, né? Sim. Então, acho que as gerações têm que saber navegar nisso e usar a diversidade. E eu vejo muito isso essa coisa de jovens vão para a internet e marketing. Essa coisa aqui dos mais velhos vão pôr aqui. Ou então, surge a oportunidade de treinamento. Não dá para o pessoal mais antigo. Não, vamos dar para os pessoal mais jovens. Por que o pessoal de 50 anos não pode ter acesso àquilo, aprender aquela tecnologia também, né? Então, as empresas precisam ter uma diversidade de pensamento. E, embora a gente esteja falando aqui muito da diversidade geracional, que é a pauta que a gente está conduzindo, mas eu acho que existe uma outra diversidade muito mais difícil, que é a diversidade de mentalidade, que é ter a coragem de contratar, eventualmente até promover gente que pensa muito diferente de mim. Olha só. Acho que essa é a mais... Primeiro que ela não está visível, né? Por exemplo, assim, a diversidade étnica, eu vejo pela cor da pele, se a pessoa se o cara tem um olho puxado, meio que dá para perceber. Se é mais velho ou mais novo, meio que bate o olho, saquei se é diverso de mim ou não, né? Mas a pessoa que pensa de um outro jeito, nem sempre está evidente isso, e ela me causa repulsa. Sim. Eu tendo a contratar pessoas parecidas comigo, e quando você vê, a empresa é um exército de clones, e aí ela não tem... Aí fala, nossa, as pessoas precisam pensar fora da caixa. A própria empresa pegou um monte de gente encaixotada, ela fala, precisa pensar fora da caixa. Já começou no processo, né? De recrutamento. Você pegou um monte de clonezinho de você mesmo, né? Então, acho que além dessa questão da diversidade geracional, tem outra pauta super importante, que é ter a coragem ou políticas instituídas de contratar gente que vai te dizer coisas que você não quer ouvir, né? Isso é muito difícil, porque líderes não gostam de ser contrariados.